Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo. Estamos de volta com a leitura do nosso devocional e hoje chegamos a um capítulo muito importante na igreja primitiva, porque os nossos queridos apóstolos, eles irão ter uma assembleia para decidir sobre alguns assuntos relativos à comida, relativos a costumes, para saber quais seriam as exigências para os gentios, uma vez que eles eram judeus e consequentemente, os judeus têm alguns costumes diferentes dos nossos costumes. Então, nós vamos hoje aprender e a partir dessa leitura do capítulo 15 do livro de Atos, por favor, ouça com muita atenção e eu acredito que após a leitura desse capítulo, você vai entender que o que as pessoas disserem que você deve ou não fazer para ajudar na sua salvação, a partir de agora você não vai ter dúvida de que às vezes as pessoas aumentam, diminuem, as pessoas criam coisas. Mas nós que estamos realizando a leitura da Bíblia, nós iremos ficar apenas com o que diz a palavra do Senhor nosso Deus. Então, sem mais, sem menos. E sem demais delongas, nós iremos agora fazer a leitura. Quero convidar também a você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Você vem aqui todos os dias, assiste os vídeos, gosta dos devocionais, se inscreva no canal, isso é importante. E sempre que você assistir o vídeo, não saia do vídeo sem antes deixar o seu like ou fazer algum comentário também. É importante para que o YouTube entenda que este vídeo é importante. E se você o considerar importante e que nós seremos dignos do seu like ou do seu comentário, deixa aí, porque assim o YouTube manda o vídeo para mais pessoas e ele mesmo recomenda também o vídeo para mais pessoas, tá bom? Diz assim: Assembleia em Jerusalém. Aqui agora há uma dissensão sobre quais os costumes, uma vez que os judeus estão se convertendo, agora criou-se uma dúvida. E agora? Eles devem seguir os nossos costumes judaicos ou eles devem seguir a vida deles normal? Vamos ver. Capítulo 15, verso 1. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vocês não circuncidar conforme a lei de Moisés, não podereis ser salvos. Deu para entender agora que os irmãos chegaram lá e falaram: olha, vocês são gentios, correto? Estão recebendo a palavra, né? Que bom, só que é o seguinte, vocês vão ter que circuncidar conforme a lei de Moisés. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios e davam grande alegria aos irmãos, contando como os gentios estavam recebendo a palavra de Deus. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos, anciãos, e lhes anunciaram com grandes coisas Deus estava realizando no meio deles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era necessário circuncidá-los e mandá-los que guardassem a lei de Moisés.
Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar esse assunto. E, havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse: Homens, irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e cresce. Vocês lembram que eu fui lá na casa do Cornélio, levar a palavra para o Cornélio? E que Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes também o Espírito Santo, assim como deu também o Espírito Santo a nós. E Deus, meus irmãos, verso 9, não faz diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Então Pedro diz, olha, desde que o coração da pessoa esteja purificado pela fé, Deus não faz distinção quem são as pessoas. Então já guarda essa chave aí. O coração da pessoa que precisa ser purificado e não coisas materiais que ela faz. Vamos seguir. Verso 10. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós pudemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também estão sendo salvos, como eles também foram salvos. Então, meus irmãos, eu creio que nós somos salvos pela graça. E então toda a multidão se calou, escutava Barnabé e Paulo, que contava com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo-se eles calado, respondeu Tiago, dizendo: Homens, irmãos, ouve-me. Simão relatou como, primeiramente, Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto, voltarei e reedificarei também o tabernáculo de Davi, que está caído, levantar-lo-ei das suas ruínas e torná-lo-ei edificar, para que o restante dos homens busque ao Senhor. E todos os gentios, sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que fez todas estas coisas. Conhecidas são as obras de Deus, ou conhecidas são a Deus, desde o princípio do mundo, todas as obras. Deus conhece todas as coisas. Deus conhece todas as coisas. Por isso, julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Você não deve perturbar as pessoas, tentando colocar sobre elas o jugo, os costumes dos hebreus, tá? Mas escreve-lhes que se abstenham da contaminação dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. Então nós vamos ver, irmãos, olha que palavra inteligente aqui, aqui foi Tiago, né, que começou a falar. Tiago falou para eles, olha, é inteligente nós fazemos o seguinte, tá? Tiago, ele disse o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos colocar que os irmãos gentios, eles devem se abster ou se afastar da contaminação dos ídolos. Não se envolva com ídolos, idolatrias, imagens. Não se envolva com fornicação também, pecado sexual, libertinagem, pessoas que não respeitam, namorados, dormindo com a namorada, tendo relação como se casado fosse. E carne sufocada, sabe aquilo que é morto, estrangulado? Se você for matar o animal para comer, não mate sufocado. E também do sangue, evitem comer o sangue, porque já dizia o Senhor lá no livro de Levíticos que o sangue é a vida. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas estas palavras. Então, versículo número 22, pareceu bem aos apóstolos
e aos anciãos, com toda a igreja, eleger dentre eles e enviá-los a Paulo e a Barnabé, lá na Antioquia, a saber, quem foram? Judas, chamado Barsabás, Silas, homem distinto entre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte, vamos lá, mandar uma carta para Paulo e Barnabé. Os apóstolos e os anciãos e os irmãos, os apóstolos, os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão na Antioquia, na Síria e na Cilícia, saúda. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbam com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar e guardar a lei, não lhes tendo nós dado tais mandamentos. Então está dizendo, nós não mandamos fazer isso, nós não estamos mandando guardar a lei. Eu não sei por que alguns hoje em dia, eles pegam a Bíblia e ficam mandando a gente guardar a lei, dizendo, se vocês não guardar a lei, vocês não vão ser salvos. Lá naquele tempo existiu isso também. Por isso que a igreja mandou os apóstolos, e aqui foram Silas, quem foram eles? Cadê? Judas, pegar aqui Judas, Silas. Foram lá, foram a Paulo e falaram, olha, nós estamos sabendo aí que tem uns irmãos perturbando vocês, querendo forçar vocês a guardar a lei de Moisés, né? Pois é, nós tivemos um conselho e pareceu bem nos reunirmos concordemente e eleger irmãos e enviá-los a vós com os nossos amados Barnabé e também o Paulo. Homens que já expuseram suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais, por palavra, vos anunciarão as mesmas coisas. E o que é que Judas e Silas... E aqui é outro Judas, tá, gente? Não é o Judas que traiu Jesus, não. Aí disseram assim, chegando lá, vocês vão ler essa carta para eles e vão dizer, versículo 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Então, não existe, meus amados irmãos, outros encargos a não ser estas coisas necessárias. 29. Quais são as coisas necessárias que toda pessoa que crê no Senhor Jesus deve fazer? Que vos abstenhais, que afasteis da contaminação dos ídolos. Não se envolve com imagem de escultura, santos e etc., porque isso é contra a lei de Deus. 2. Não coma sangue, tá? Não coma sangue. Interessante que a carne mal passada, você pode comer até crua. O sangue, aqui que fala para não comer, é o sangue que levou o animal a ser morto. Depois que o animal morreu, você pode comer cru, se você quiser, tá? E também da carne sufocada. Quando você matar o animal para comer, lembra que antigamente a nossa mãe, nossa avó, pegava a galinha e espichava o pescoço dela e estroncava ela, sufocava ela? Então, Deus manda não fazer assim. Quando você for comer, corta, deixa o sangue sair, não coma animal, carne sufocada. E também diz, e da fornicação, tá? E da fornicação. O que é a fornicação? É a prostituição, que hoje, infelizmente, é uma coisa quase que normal, né, entre as pessoas, mas quando você lê a Bíblia, você vê que a Bíblia proíbe a fornicação. O que é? A relação sexual sem compromisso. Porque a relação sexual tem que ter um compromisso. Não pode ter, simplesmente, vou ter relação sexual por prazer, né? Por prazer. Aí hoje tem com uma, amanhã tem com outra e sem compromisso. Não. Tem que haver uma responsabilidade, tá? Senão é a prática da fornicação e isso é o que a igreja primitiva decidiu que nós devemos guardar. Então, são 4 coisas, tá? São 4 coisas. Dos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação, tá? Das quais coisas bem fazeis se vos guardardes, bem vos vá.
Tendo eles então se despedido, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. Aí eles foram ler a carta para eles lá. E quando leram, alegraram-se pela exortação. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, Judas e Silas eram profetas. Às vezes a pessoa pergunta, tinha profeta no Novo Testamento? Claro que tinha. Só que no Novo Testamento o profeta falava não como falava antigamente, eis meu servo que eu falo, não. Aqui o profeta tinha o dom de falar inspirado por Deus, de acordo com o que está escrito. Detendo-se ali algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos. Mas pareceu bem a Silas ficar ali. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Então, deu para entender o que a Bíblia proíbe em relação ao alimento? É claro que eu não estou aqui falando que você pode comer de tudo, até porque comer de tudo é uma questão de saúde. Usar tudo ou usar de tudo é uma questão de bom senso. Ouvir de tudo é uma questão de bom senso, tá? Mas quando você fala, e a Bíblia? O que a Bíblia proíbe? São 3 coisas em relação ao alimento que a Bíblia proíbe. Se envolver com ídolos, comer sangue, tá? E comer carne sufocada e praticar fornicação, Deus proíbe, tá bom? São essas coisas que nós precisamos observar. Se você é de Deus, você precisa guardar-se destas coisas. Claro que se você for no açougue comprar carne, aquele sangue que está pingando na carne ali, já não é mais o sangue que fez o animal morrer, tá, gente? Pode comer tranquilo, carne mal passada, do jeito que você quiser. Verso 36. E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, tornaremos a visitar os irmãos por todas as cidades em que já anunciamos o evangelho de Deus. Uma vez falaram para mim assim, olha, você já foi pastor pela outra igreja em Cuiabá, não já? Já? Então, você não pode voltar lá. Eu fiquei rindo. Falei, como assim não posso voltar lá, irmão? Você é doido? Porque a palavra de Deus diz que Paulo e Barnabé voltaram para visitar os irmãos, né, onde eles já haviam anunciado a palavra, para ver como os irmãos estão. Está aqui, ó. Oh, meu Deus, a falta da leitura da Bíblia faz a gente crer em tanta coisa errada, né? Paulo voltou, quem dera, um dia eu quero voltar na África para ver como os meus irmãos estão. Um dia eu quero voltar em Belém do Pará para ver como meus irmãos estão. Quero voltar em Guarulhos para ver como meus irmãos estão. Quero voltar... São Carlos eu tenho ido e tenho visto os meus irmãos. E outras cidades que eu já passei, eu quero voltar para ver como meus irmãos estão. Portanto, você que está nos assistindo, escreve aí, qual é a cidade que você está nos assistindo? Escreve aí, eu sou Maria de Ipatinga, eu sou Tereza de Governador Valadares, eu sou Maria de Guarulhos, eu sou Terezinha de onde? De Dourados. Escreve aí, por favor. Então, Paulo e Barnabé foi lá ver como estava a fé dos irmãos. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Falou assim, ô Paulo, vamos levar Marcos com a gente? Vamos levar o irmão. Marcos era parente de Barnabé, tá? Mas Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não acompanharam naquela obra. E Paulo falou assim, não, ô Barnabé, eu não quero levar Marcos não, porque o Marco, lembra que na Panfilha ele nos abandonou? Ele voltou para trás? Nós estávamos numa obra séria e ele nos deixou para trás? Eu não quero levá-lo não. Eu não quero levar Marcos, eu não quero. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Eles se separaram, porque Barnabé queria levar o sobrinho, Marcos, e Paulo falou, não, eu não ando com quem desiste no meio do caminho. Marcos desistiu, eu não quero levá-lo. E então, eles se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. E Paulo falou, e agora, o que eu vou fazer?
Tendo Paulo escolhido Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou para a Síria, Cilícia, confortando as igrejas. Assim, houve uma separação, mas não aquela separação de um ficar com raiva do outro, entende? Porque hoje existem pessoas que têm raiva. Existem pessoas que têm raiva. E aí você tem que ver, porque se o pastor prega ódio, ele não tem o amor de Deus no coração. Por mais que aqui o Paulo houve uma contenda, que fala, contenda aqui é tipo uma discussão. Paulo dizendo, não vou levar Marcos, porque, veja, ele vai deixar a gente novamente. O que impede Marcos, na hora que a gente mais precisar dele, ele deixar a gente na mão, ou Barnabé? Não, Marcos não, vamos levar outra pessoa. Mas Barnabé diz, não, mas vamos levar o menino, o rapaz, rapaz, Paulo. Ele vai ser, não, Paulo, não. Ele tira foto, não vamos levar ele, não, vamos levar outra pessoa. Então ele fala, Paulo, então eu vou fazer o seguinte, eu vou para Chipre, ok? E Paulo falou, então eu vou para Cilícia, beleza? Então você leva o João Marcos, tá, com você, e eu vou levar o Silas. Então nós vamos cada um para um lado. E com isso, sabe o que aconteceu? O evangelho cresceu, multiplicou, porque veja, foi de Deus Paulo e Barnabé se separar, porque aí o evangelho cresceu, ou seja, Silas e Paulo fizeram grandes proezas e Barnabé e Marcos fizeram grandes proezas. Tanto que, terminando, lá quando Paulo estava morrendo, tá? Já estava preso, quase morrendo, ele falou assim para os irmãos, me manda João Marcos, porque ele é importante para mim. Veja bem, naquele momento, Paulo não levou Marcos, mas lá na frente, depois, ele entendeu que naquele momento Marcos já era importante. E aí ele falou, traga ele para mim, para ficar comigo aqui, que ele é importante. É a capacidade do líder reconhecer, né? Que às vezes no momento nós definimos uma coisa, mas depois nós podemos repensar e decidir por um outro momento. Mas o que me chama a atenção é que Barnabé e Saulo se separou, foram fazer trabalhos diferentes. E eles continuaram fazendo a obra de Deus, independente de qualquer coisa, independente da discussão que eles tiveram. Interessante que depois, quando Paulo pediu que mandasse Marcos, Marcos foi alegremente, feliz, né? Não ficou no coração. E nem Paulo, nem Barnabé. Então, eu lembro que uma vez falaram assim, pastor, mas o senhor separou do missionário e veio trabalhar na Igreja de Identidade de Cristo. Sim, nós separamos de denominação, mas não posso me separar do Senhor Jesus e muito menos do amor que eu tenho por Cristo e que eu tenho para com o meu semelhante. Agora, se eles pregam para que você se afaste, porque você não gosta, porque quem saiu não é do nosso, umas ideias que não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada. Na verdade, são ideias mais autoritárias, são ideias mais ditatórias, de ditador, que diz, olha, se você converteu aqui, você tem que ficar aqui, você não pode sair daqui. Na verdade, eu já vi muitos pastores pregando assim, que você não pode sair daqui, porque se você sair daqui, você está em pecado. Depois eles mesmos saíram. Uns desviaram, outros saíram da igreja, e aí? Então você vê que não é uma coisa de Deus. Servir a Deus é uma coisa muito séria, gente. Você tem que servir a Deus com seu coração totalmente voltado para Deus, da maneira que o Espírito Santo tem orientado o seu coração, tá bom? Então, acho que ficou claro aqui a primeira assembleia dos irmãos, decidindo que nós não temos que ficar sacrificando para servir a Deus. Na verdade, servir a Deus nada mais do que ter um coração que ama Cristo, um coração que ama Deus, um coração que se coloca na presença do Senhor. Amém? Vamos orar. Pai querido e Pai amado, muito obrigado por estarmos aqui. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu sou grato por tudo que o Senhor tem feito por nós e em nós. E através do Teu Espírito Santo, o Senhor está nos ensinando coisas maravilhosas. Sei que pessoas saíram daqui hoje dizendo, oh meu Deus, maravilha. Pessoas, depois nós vamos ver sobre corte de cabelo, sobre pintura, sobre tantas outras coisas que as pessoas têm dúvidas se deve ou não usar. Bom, até aqui nós não vimos a Bíblia falando nada disso. Não vimos a Bíblia falando nada disso. A única exigência que a Bíblia fez até aqui
é que nós não nos envolvamos com ídolos, não comemos carne sufocada e muito menos sangue, e evitar a fornicação ou os pecados sexuais que as pessoas vivem praticando aí, as libertinagens e as coisas malignas. Senhor, nos dê a graça de continuar ajudando os teus filhos, e cada dia que passa, nós estamos construindo um povo que te ama em espírito e em verdade. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, graças a Deus, e assim seja. Amém? Glória a Deus. Então, mais um devocional. Vamos agora para o capítulo de número 16, porque agora Paulo e Silas continua a jornada que antes Paulo fazia com Barnabé. Até amanhã, no nome do Senhor Jesus.